Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de hora atividade, nós vamos ter uma história. Quem aí gosta de ouvir história? Vocês gostam? Que legal! Então, a prof vai colocar aqui uma história que se chama O Grande Rabanete, da autora Tatiana Belink. Primeiro, ouçam com atenção a história, que depois a prof explica a nossa atividade de hoje. Minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita, todo mundo vai gostar. Anteninhas ligadas? Deixa eu ver se tá todo mundo com anteninha aí. Tá faltando gente ligar a anteninha. Anteninhas ligadas? Agora já vi mais anteninhas, mas ainda está faltando algumas anteninhas. Vamos lá, mais uma vez. Anteninhas ligadas, bracinhos cruzados e a boquinha fechada. Senta que lá vem a história. A história que eu vou contar para vocês acontece lá na horta. Pois é, lá no quintal da mamãe, lá no quintal da vovó. Sabe que um certo dia, o vovô, vasculhando as coisas em sua casa, encontrou umas sementes. Resolveu pegar aquelas sementes e plantar lá na sua horta. Fez o buraquinho na terra, plantou a sementinha, afofou aquela terra em cima das sementes. Todos os dias ele ia até na horta para regar e cuidar com muito carinho daquela sementinha, que logo, logo começou a germinar. E aquilo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E lá nasceu um rabanete gigante. Era muito grande aquele rabanete. Eu nunca vi um rabanete tão grande como aquele. O vovô, quando percebeu que aquele rabanete estava crescendo, crescendo e crescendo e ficando gigante, ele pensou: acho que é melhor eu arrancar esse rabanete antes que ele tome conta de toda a minha horta. E assim o vovô fez. Foi lá o vovô até a horta, agarrou no rabanete e foi puxando. Puxa que puxa e nada sai da terra. Puxa que puxa e nada sai da terra. Mas o vovô, ele não tinha força suficiente para arrancar aquele rabanete. O vovô pensou e teve uma ideia. Chamou a vovó para ajudar. Foi lá, gritou para a vovó: ô vovó! Vovó! Preciso aqui da sua ajuda! Corre aqui no quintal! Aqui na horta! Vem me ajudar, vovó! E a vovó foi correndo até lá na horta. Segurou no vovô. O vovô segurou no rabanete e lá foram eles. Puxa que puxa e nada sai da terra. Puxa que puxa e nada sai da terra. Eles não tinham força suficiente para arrancar aquele rabanete. E começaram a pensar o que eles poderiam fazer para arrancar aquele rabanete da terra. A vovó lembrou que a neta estava lá e chamou a neta para ajudar. Ô, minha netinha! Ô, minha netinha! Corre aqui na horta! O vô com a avó precisam de ajuda! Tá muito difícil de arrancar esse rabanete! Corre aqui ajudar! E a neta saiu correndo lá de dentro e foi ajudar o vovô com a vovó.
A neta segurou na avó, a avó segurou no vô, o vô agarrou o rabanete e puxa que puxa e nada sai da terra, puxa que puxa e nada sai da terra. Eu acho que a neta não tinha muita força não, e eles não conseguiram arrancar o rabanete. A neta ficou pensando. Ela lembrou que viu o Totó correndo pela casa. Pensou, Totó deve ser forte, ele deve ajudar. E assim ela fez. Foi correndo chamar o Totó. Ô Totó! Ô Totó! Totó, corre aqui! Aqui fora, Totó! Aqui fora! Vem ajudar, Totó! Precisamos da sua ajuda! E o Totó saiu correndo pela casa. Foi lá na horta. Agarrou na neta. A neta agarrou na avó. A avó agarrou no vô. O vô segurou no rabanete e puxa que puxa e nada sai da terra. Puxa que puxa e nada sai da terra. Eu acho que o Totó também não tinha muita força não, porque eles não conseguiram arrancar aquele rabanete. Eles já estavam sem ideias do que fazer para arrancar aquele rabanete. Até que o Totó lembrou que ele tinha um amigo, o gatinho. E o Totó chamou o gatinho para ajudar. O gatinho nem tinha tanta força assim, mas vai que dava certo, né? O Totó então foi chamar o gatinho. Ô gatinho! Ô gatinho! Vem aqui! Aqui fora! Precisamos de tua ajuda! O gatinho pensou: eu? Será que eu consigo? E saiu miando pela casa para ajudar todo mundo. Miau, miau, miau. Eu nem tenho tanta força, mas vai que a gente consegue. Foi lá o gato, segurou no Totó, o Totó segurou na neta, a neta segurou na avó, a avó segurou no vô, o vô agarrou o rabanete e puxa que puxa e nada sai da terra, puxa que puxa e nada sai da terra. Sabe que o rabanete nem mexeu lá na terra. Eles já não tinham mais quem chamar. Até que o gatinho lembrou que naquela semana ele viu um rato correndo lá na casa. Pensou, o rato é pequenininho, mas como ele vive por aí comendo as migalhas das comidas, ele deve ter bastante força. O gato, então, tentou chamar o rato para ajudar. Miau! Ô, ratinho! Miau! Ratinho, pode vir aqui fora ajudar? A gente não tá conseguindo arrancar o rabanete sozinho, não. O ratinho pensou: eu sim, é que tenho muita força. E vocês vão ver que eu vou conseguir arrancar esse rabanete. E lá foi o rato, segurou no gato, o gato segurou no Totó, o Totó segurou na neta, a neta na avó, a avó no vô, e o vô agarrou no rabanete, e todos com muita força foram puxar o rabanete. E puxa que puxa e nada sai da terra, puxa que puxa e... A força foi tão grande que era avô caindo em cima da avó, avó em cima da neta, neta do Totó, todo mundo caindo uns em cima dos outros. Mas eles conseguiram arrancar aquele rabanete enorme que tinha lá na horta. Pois é, o ratinho
saiu gritando para todo mundo. Viu só, eu sou muito, mas muito forte. Fui eu quem consegui arrancar o rabanete. O vovô, lá no meio de toda aquela bagunça na horta, todo mundo caído na terra, o vovô foi levantando e gritando: Não, ratinho, de jeito nenhum. Foi a força de todos nós que conseguimos arrancar o rabanete. Não foi só você, não. Foi a força de todos nós juntos. E essa foi a história O Grande Rabanete, da autora Tatiana Belink. Entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser, que conte outra. E aí, crianças, gostaram da história de hoje? Agora que vocês já ouviram a história, a prof vai explicar a atividade que vocês receberam. Vocês receberam essa folha que aqui em cima está escrito Atividade O Grande Rabanete. Essa é a atividade que nós vamos fazer hoje. Vocês também receberam uma folha com imagens dos personagens da história. Tem o vovô, a vovó, a neta, o totó, o gatinho e tem até o rabanete. O que vocês vão fazer com esses personagens? Primeiro, a prof quer que vocês pintem eles bem lindos e bem caprichados. Depois que vocês pintarem todos os personagens, vocês vão recortar eles. Então, vocês vão separar o vovô, a vovó, a neta, o totó, o gato e até o rabanete. Vocês vão separar todos esses personagens, recortando separadinho, ó, separar cada um dos personagens, mas colorido, bem caprichado. Depois, vocês vão pegar essa folha e vão montar a sequência da história. Então, quem era primeiro lá na história? Será que era a neta? Será que era a avó? Quem era primeiro? Ah, primeiro era o rabanete que o vovô plantou? Muito bem, então cola lá por primeiro o rabanete. E aí, quem que foi lá tentar arrancar o rabanete? Quem foi primeiro? Será que é? Então, cola lá do lado do rabanete. E quem que foi depois? Vocês vão montar toda a sequência da história na ordem que a prof contou. Quem foi primeiro, quem foi depois, até chegar lá no final. Não se esqueçam de mandar uma foto da atividade para a prof, que a prof fica aqui ansiosa esperando para receber a atividade de vocês. Então, um beijinho da prof, caprichem na atividade e até a próxima aula!